Amém, irmãos. Graças e paz a todos. Bom dia. Prazer imenso hoje estar podendo estar aqui mais uma vez no púlpito do Senhor, convidado a ministrar a EBD nesse momento. Os irmãos podem se sentar, tá? Sempre uma grande satisfação, sempre motivo de muito temor estar aqui diante desse púlpito, ainda mais pela primeira vez trazendo a EBD, trazendo uma aula para as nossas vidas, uma aula que vem edificar as nossas vidas. E eu não sou professor, nunca fui professor de EBD, eu não sou teólogo, nunca fiz nenhum tipo de curso, mas há algo que eu gosto muito, irmãos, que é entender a Bíblia, tentar explicá-la, tentar trazer o que ela tem para as nossas vidas. Isso é algo que me motiva a poder falar sobre ela. Não é aquilo que eu somente tenho a dizer, ou que eu posso dizer, mas é aquilo que ela mesma nos diz. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos mostrar, para nos falar totalmente aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sou um grande escravo do texto. Eu nunca tento colocar aquilo que eu acho que seria um bom eu dizer através das minhas palavras, mas eu procuro me prender somente ao que a Escritura pode nos ensinar e aos seus princípios. Amém? Nessa manhã, quero ministrar uma palavra aos irmãos. Só um momentinho. Achei. Eu quero falar nessa manhã com os irmãos sobre discipulado. O que é ser um discípulo de Cristo? Amém? Mas antes disso, irmãos, eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês que estão aqui presentes. Quantos aqui são bons em itinerários? Ou perguntando de outra forma, quantos aqui são bons em guardar um caminho? Quantos aqui? Vamos chegar nisso. Eu estou falando assim, pode ser um percurso mais longo, como por exemplo, você pegar uma estrada e ir para um outro estado, ou então até mesmo um percurso mais próximo, dentro do estado. Pode até ser de bairro para bairro, ou então assim, rua para rua, sabe? Você se considera bom nessa habilidade geográfica, né, que a gente pode dizer, de se locomover, sem o perigo de ficar dando voltas e voltas em torno do mesmo lugar e não achar o local? Irmãos, eu confesso que eu sou um péssimo em guardar esses caminhos. Eu sou péssimo, irmãos, com relação a guardar caminhos, a seguir direções, a chegar num local que eu não conheça. E para mim o Waze ele foi a invenção do século. Não tem nenhuma ferramenta assim que seja mais útil para mim do que o Waze. Quando eu estou saindo de casa, eu já ligo o Waze. Às vezes é um local até que eu já conheço, mas eu já ligo só para ter a segurança ali de chegar no local certinho, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que às vezes só de ouvir o nome do local que eu tenho que ir para alguma festa ou alguma coisa, eu já fico desanimado. Porque, meu Deus, eu nunca fui para aquele lugar. E às vezes são locais aí que o pessoal... Mas enfim, eu já fico desanimado só de perceber, porque realmente eu não tenho essa habilidade de conhecer caminhos, de conhecer itinerários. E isso é uma habilidade mesmo, porque muitas pessoas conhecem itinerários, até mesmo de ônibus, né? O pessoal sabe dizer do início ao fim, onde ele começa o percurso, onde ele termina, por onde ele passa. Mas enfim, o que me conforta é saber que eu não sou o único, né? Como o pastor já bem disse ali, quando eu conheci a minha sogra, não sei se ela está assistindo a gente? Poxa, menção honrosa aqui, pastora Sandra. Depois que eu conheci ela, eu fiquei mais tranquilo, porque ela não é muito boa, assim como eu, de não guardar caminho, gente. Ela não é, assim como eu, ela tem um pequeno defeito com relação à geografia dos locais. E para ela viajar sozinha agora, com Deus nos acuda, né? A impressão é que qualquer hora a gente ia ligar para ela e ia perguntar, onde é que você está? E ela ia falar, ó, estou chegando aqui, tem uma plaquinha escrito Fortaleza.
Meu Deus do céu. E fortaleze-se. Não. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. Minha sogra, te amo, sogra, te amo. Só uma menção honrosa aqui, nessa introdução sobre o discipulado. Então, conhecer caminhos, irmãos, conhecer itinerários, é uma habilidade que alguns têm, outros nem tanto, né? Mas nessa manhã eu quero falar sobre um caminho que não depende da nossa habilidade geográfica, não depende daquilo, da nossa capacidade, né, de gravar um itinerário. Eu quero falar sobre um caminho estipulado pelo próprio Jesus, para que todos aqueles que desejam seguir, que desejam o seguir, possam estar neste caminho sem se perder. Esse caminho não depende em nada da nossa habilidade, depende apenas da nossa obediência. Nessa manhã eu quero falar sobre o caminho do verdadeiro discipulado. E esse é o tema da ministração. O caminho do verdadeiro discipulado. Você pode abrir a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 34, por favor. Nós vamos ler até o capítulo 9, versículo 1. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém? Abaixe suas cabeças e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Criador, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, mediante a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço nesse momento que me capacite, Senhor, capacita a minha vida, Senhor, a poder trazer uma palavra que venha edificar a vida dos meus irmãos. Senhor, que aqui esteja não somente um homem querendo contar o que ele bem entende sobre a palavra de Deus, mas que a Tua palavra, que o Teu texto vivo possa falar em nossos corações. Pai querido, te peço que Teu Espírito Santo esteja sobre minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Dê-nos entendimento, dê-nos a capacidade espiritual, Senhor, de entendermos a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto, irmãos, que nós lemos, ele fala sobre o caminho do verdadeiro discipulado, em que Jesus, ele anuncia aos seus discípulos o que nós devemos fazer para que nós possamos segui-lo da maneira que ele bem entende, da maneira que ele deseja. Nós sabemos que ser um discípulo, irmãos, é ser um imitador das ações de Jesus, das ações de alguém. Mas para que possamos entender que tipo de discipulado é esse que Jesus deseja que o sigamos, nós precisamos entender, primeiramente, o contexto, não somente da passagem, mas de todo o Evangelho de Marcos, primeiramente. Já que nós estamos em uma EBD, nós precisamos entender os contextos daquilo em que a passagem se refere. Sabemos que cada evangelho, irmãos, eles têm uma conotação, uma espécie de ênfase em apresentar a pessoa de Jesus. O pastor ele já cansou de explicar aqui para a gente. Cada evangelho ele traz as histórias de Jesus, a ênfase na pessoa de Jesus, mas cada evangelho ele mostra Jesus de uma forma diferente. Nós sabemos que no evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, a ênfase aqui é em mostrar
que Jesus é o Messias esperado dos judeus, ou o rei esperado pelos judeus. Já no Evangelho de João, João mostra a divindade de Jesus, ou seja, ele mesmo vindo à terra e sendo homem, ele também era o Verbo eterno, que criou todas as coisas. Jesus era Deus. No Evangelho de Lucas, nós vemos a humanidade de Cristo, o contrário do que João diz, né? Jesus era Deus, mas ele se fez homem, se fez menino, nasceu de uma virgem, cresceu como cada um de nós e teve um ministério na terra. Mas aqui em Marcos, irmãos, a ênfase é apresentar a pessoa de Jesus como servo de Deus. E sendo servo de Deus, Jesus veio para servir em muitos aspectos. Esse evangelho, em particular, ele nos mostra as ações de Jesus. Ou seja, ele é um evangelho mais breve, ele é um evangelho mais contido, mais rápido de se ler, mas ele é bastante dinâmico, justamente para atingir o público-alvo, que eram os romanos. Eles originalmente foram escritos para mostrar os milagres de Jesus. Nós vemos em cada momento do Evangelho de Marcos, Jesus fazendo milagres atrás de milagres. Ao todo são 18 milagres, se eu não me engano, neste Evangelho. E ele realiza muitas curas, ele liberta os cativos. O servo de Deus, ele é mostrado no Evangelho de Marcos como um servo que tem absoluta autoridade sobre as enfermidades e os espíritos malignos. A parte dedicada aos atos de Jesus, em comparação com as palavras, com as pregações dele, é um pouco menor nesse evangelho, é maior nesse evangelho. As ações de Jesus é maior do que as palavras que ele diz, as pregações que ele traz. O evangelho mostra Jesus servindo com voz altiva, pregando o reino de Deus e com poder até mesmo para perdoar pecados. Isso já denota que ele é realmente o Filho de Deus. O Filho enviado, o servo enviado do Senhor. O servo de Deus, ele tinha como propósito servir aos seus irmãos, servir aos próximos com suas curas, com seus milagres, mas também, em primeiro lugar, servir a Deus, Pai que o enviou. Cristo veio para servir a vontade de Deus Pai. Mas há uma outra realidade nesse Evangelho de Marcos que apresenta Jesus. Cristo não é apenas o servo de Deus, mas ele também veio como servo e servo sofredor. O servo que viria em forma de sacrifício, irmãos. O servo que viria como cordeiro perfeito de Deus. Ele veio como servo de dores. E o livro de Isaías, o profeta Isaías, já falava sobre esse servo há quase 700 anos antes da vinda de Jesus. Olha o que Isaías diz no capítulo 53 do seu livro. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como alguém de quem os homens se esconde o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos instinto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, então ele não abriu a sua boca. Isso fala, irmãos, de todo o sofrimento, de toda a rejeição que o servo sofredor de Deus deveria enfrentar quando ele viesse à terra. E a partir do capítulo 31, nós lemos o 34, mas se você folhear comigo um pouquinho, observar a partir do verso de número 31, desse capítulo de número 8, Jesus ele começa a ensinar
ele apresenta aqui pela primeira vez no seu evangelho o fato de que a sua missão deveria ser uma missão de alguém que viria para sofrer. Ele começa dizendo que é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Justamente com os seus discípulos, Jesus ele expõe o que seria necessário, irmãos, que o homem de dores sofresse nessa terra. E Jesus, então, ele se utiliza do seu título, né? O servo sofredor do Senhor, para apresentar o caminho padrão daqueles que desejam o seguir. Deus enviou seu Filho para que ele sofresse, nessa terra, para que ele fosse um servo de dores. E o caminho daqueles que desejam seguir a esse Senhor também deve ser um caminho regido pelo sofrimento, regido pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de dores. Esse é o padrão daqueles que desejam seguir o caminho de Cristo, daqueles que desejam ser os seus discípulos, irmãos. Então, nós vemos aqui neste texto que o papel de Cristo como servo e servo sofredor do Senhor, ele serve de modelo para que aqueles que desejam seguir possam ser seus discípulos. E nessa manhã, irmãos, eu quero apresentar aqui 3 implicações, 3 momentos, 3 implicações que o caminho do discipulado exige de nós. Esse caminho, o caminho de discipulado, ele exige de nós algumas coisas. E essas implicações eu quero trazer aos irmãos nessa manhã. 3 implicações que mostram para nós o caminho do discipulado e o que ele exige de nós. Em primeiro lugar, nós vamos ver as condições de seguir o caminho. Em segundo lugar, nós vamos ver os motivos de nós seguirmos o caminho. E por último, a promessa de seguirmos esse caminho. Amém? Então aperte os cintos, Bíblia sobre sua mão, sobre o seu colo. Nós vamos estar ali, ó, Bíblia e palavra, Bíblia e palavra, amém? Nós precisamos entender, então, em primeiro lugar, o seguinte, irmãos. Nós precisamos entender as condições de seguir o caminho. Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz para nós: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em primeiro lugar, ele convoca a multidão. Jesus, irmãos, aqui, ele começa a sua instrução, ele começa aqui as suas condições, irmãos, chamando a multidão em primeiro lugar. Ele começa de uma forma bem interessante, porque ao invés de chamar os seus discípulos, irmãos, ele começa dando as instruções, não aos seus discípulos, mas em primeiro lugar a multidão. E por que Jesus, então, chama em primeiro lugar a multidão e não os seus discípulos? Porque através desse chamado, irmãos, inesperado, ele revela para nós a condição de segui-lo. E é altamente importante, não só para os discípulos de Cristo, mas para todos aqueles que desejam seguir a Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para nós é que esse chamado, essa exigência, não é endereçado somente aos líderes da igreja, mas é endereçado a todos aqueles que confessam a Jesus. Ele não é somente um chamado àqueles que ministram ou que participam de alguma coisa da igreja, mas esse chamado é um chamado específico para todos aqueles que desejam confessar que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Era a intenção do Senhor que todos aqueles que o seguissem não fossem apenas observadores ou admiradores da sua missão, mas que eles crescessem na fé e na compreensão de quem era o Senhor por meio do seu sofrimento. Então essas palavras, irmãos, elas foram direcionadas à multidão e aos discípulos. E ela fica claro para nós que não há diferença aqui entre um grupo privilegiado e um grupo mais ralé. Não tem essa para Deus e para Jesus. Existem apenas servos de Deus, crentes
crentes que são salvos pela manifestação de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que compreendem essa palavra, esses são chamados como discípulos de Jesus. Então, o Senhor lança aqui para nós qual é o verdadeiro chamado ao discipulado. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. O verbo aqui, seguir, irmãos, no texto, ela não possui um significado técnico de nos mostrar o que é o discipulado em si. Como quando ele chamou Simão, como ele chamou André lá no início. Que ele chamou: venha, sigam-me, venham andar comigo. Mas o que ele está fazendo aqui, o termo seguir, que Cristo diz aqui aos seus discípulos, se refere ao compromisso comum que diferenciam todos aqueles que são cristãos de verdade daquele que não reconhecem a Cristo como Senhor de suas vidas. Cristo, ele nos chama a nós reconhecermos, a nós vivermos uma vida de verdade ao Senhor. Não uma vida de mentira, não uma vida de falsidade com Ele. E, na verdade, Jesus está aqui dando as condições necessárias e completas para aqueles que desejam seguir o caminho. Quais são essas condições? Há dois aspectos aqui. O primeiro delas é negar-se a si mesmo. Aqui a ideia é que a pessoa ela deve mudar o centro de gravidade, irmãos, da sua vida. Ou seja, aquilo que gira ao seu redor, tudo aquilo que faz dela mesma a coisa mais importante, a pessoa mais importante, ela deve abandonar e mudar o centro de gravidade da sua própria vida. Ela deve colocar Jesus como centro da gravidade da sua vida, deixando o seu próprio eu, o seu próprio ego de lado, mas assumindo que a pessoa de Jesus é a pessoa principal de sua vida. Negar-se a si mesmo, irmãos, quer dizer deixar que o ego e os interesses próprios fiquem de lado. Automaticamente isso envolve uma denúncia da nossa autoidolatria. Nós deixamos a nossa idolatria de lado quando nós chamamos a pessoa de Cristo para ser o centro das nossas vidas. Toda idolatria, ela deve cair por terra em nossas vidas. Nós devemos deixar que Cristo seja não somente o primeiro, mas o único em nossas vidas. O único e verdadeiro Senhor de nossas vidas. E o segundo aspecto que Cristo fala para nós aqui, sobre a condição de ser um discípulo, irmãos, é tomar a cruz. Quando Jesus ele diz que o seu seguidor ele deve tomar a cruz, isso nos mostra também a necessidade de entendermos a maneira como ele foi executado na cruz. A cruz, ela era um instrumento de execução, irmãos, um instrumento de execução violenta e dolorosa. Tomar a cruz significa carregar aquela viga horizontal, irmãos. É carregar a cruz. Era um instrumento de execução violenta, e tomar a cruz significa carregar essa cruz. Essa trajetória, irmãos, que o executado ele fazia de carregar a cruz até o local em que ele seria executado, era uma trajetória muitas vezes cercada de uma grande multidão, e essa multidão ela ia ofendendo a pessoa que ia passando, lançando insultos sobre ela, todos os tipos de insultos sobre o condenado, humilhando ela, na verdade. Então, o que Jesus quer dizer aqui com o termo tomar a cruz, irmãos, significa que todos os discípulos precisam estar prontos a enfrentar literalmente o desprezo que Cristo recebeu ao caminhar até a sua execução. É isso que ele espera de nós, que nós tomemos a nossa cruz, que nós enfrentemos aquele desprezo que ele enfrentou, para que nós possamos o seguir, nós precisamos literalmente sofrer o desprezo e talvez até mesmo a morte, para que nós possamos ser considerados seus discípulos, irmão. Mas também tomar a cruz, ela significa se unir a Jesus em seu caminho para a cruz, assumir uma vida de compromisso com Ele, uma vida de relacionamento com Ele, fazer a sua vontade, ser totalmente submisso a Ele. Portanto, meus irmãos, elas são as instruções do discipulado, as verdadeiras condições que nós devemos ter para
continuar seguindo a Jesus. Meus irmãos, quantos aqui viram aquele filme chamado A Paixão de Cristo? Muitos viram, né? Esse foi um filme muito falado na época. Ele foi um filme que ganhou os cinemas no ano de 2004, né? E o ator que protagonizou Jesus naquele filme chama-se Jim Caviezel. E ele conta um testemunho sobre ter feito aquele papel de Jesus em Hollywood. Antes de Jim Caviezel aceitar o papel, o então diretor daquele filme chamado Mel Gibson, né? O antigo ator e diretor desse filme, ele chamou o Jim Caviezel e ele avisou que se ele aceitasse aquele papel, aceitasse viver Jesus no cinema, protagonizar o papel de Jesus em Hollywood, isso poderia custar caro, muito caro, a sua carreira como ator. Haja vista que Hollywood, né, assim como o Brasil, como no Brasil, os meios de comunicação, os meios de cinema, eles não costumam olhar a pessoa, qualquer imagem que seja vinculada à pessoa de Jesus com bons olhos, qualquer ligação à imagem de Jesus. Porém, como cristão professo que era, Jim Caviezel, irmãos, ele decidiu honrar a Cristo. Ele decidiu honrar a Jesus. Ao retratar a sua vida e a sua morte no cinema, ele aceitou o papel. E ele então disse a Mel Gibson essas palavras: é nisto que creio. Todos nós temos uma cruz a carregar. Eu preciso tomar a minha própria cruz. Se não tomamos a nossa cruz, somos esmagados sob o seu peso. De fato, a decisão de carregar a cruz que o ator Jim Caviezel assumiu lhe rendeu bons papéis. Lhe rendeu uma vida talvez de mais sucesso como ator. Mas esse papel, irmãos, foi um papel que ele fez honrando a pessoa de Cristo. Ele entendeu que isso não valia importância, ter prêmios, ganhar o Oscar, isso não teria tanta importância. Para ele, o hall da fama, as premiações que eles teriam aqui na terra, eram apenas pó. E a sua recompensa virá quando ele encontrar com Cristo no céu. Essa foi o que Jim Caviezel quis passar. Ele disse, para terminar: precisamos abrir mão de nosso nome, de nossa reputação e de nossa vida para dizer a verdade. Caviezel, ele foi aqui para nós um excelente exemplo de alguém que recusou permitir que a vida fosse guiada por interesses próprios. Meus irmãos, será que nós percebemos aqui, através da condição do discipulado, irmãos, da condição de ter que negar a si mesmo, de ter que carregar a sua própria cruz, será que nós percebemos aqui que a condição do discipulado, ele desfere um golpe mortal nos falsos evangelhos que são pregados hoje em dia, centrado em si mesmo? A condição de seguir a Cristo, irmãos, é uma condição muito maior. Ele não deixa espaço para que o evangelho, irmãos, ele seja totalmente desviado. O evangelho que hoje nós vemos, o evangelho dos ganhos, do qual Deus ele é considerado um gênio da lâmpada, irmãos, pronto a realizar os desejos dos crentes. Ele fecha a porta a condição do discipulado, ele fecha a porta para o evangelho da prosperidade também, que diz que se o crente não exercitar o seu direito, ou não ter fé suficiente para reivindicar, ele não ganha as suas bênçãos. Ele enfraquece também o evangelho do coach, que diz que a autoestima, né, o amor próprio, a autoimagem elevada é maior do que o sofrimento de Cristo. Ele faz menos do arrependimento, ele faz por menos de ser humilde, ele faz por menos o espírito contrito, que são marcas do verdadeiro evangelho da cruz. Portanto, irmãos, o verdadeiro evangelho, assim como as condições para nós sermos discípulos de Jesus, à luz da sua palavra, irmãos, nos chama a negar a si mesmo, nos chama a tomar a nossa cruz, nos chama a entregar totalmente uma vida para Cristo, uma vida para Jesus, e não somente parte dela,
Mas totalmente a nossa vida e o nosso querer devem ser centrados na pessoa de Jesus. É isso que Cristo nos chama através do discipulado. É isso que um discípulo de Cristo deve fazer. É negar a si mesmo. Negar a tudo aquilo que tira da presença de Deus. E tomar a cruz, servir de sacrifício, sacrificar a sua vida em prol de um benefício maior, o benefício de estar na presença de Deus, na presença de Cristo, o benefício de ser chamado discípulo de Jesus, de andar com Ele, de seguir os seus caminhos. Cristo nos chama a nós sermos discípulos dEle. E meus irmãos, nós temos então acatado essas condições de andarmos em seu caminho. Nós estamos seguindo Jesus da forma que Ele ordenou que nós seguíssemos de fato, irmãos. Por que Jesus estipulou essas condições de negar a si mesmo e tomar a sua cruz para que nos tornássemos discípulos? E a resposta, irmãos, é muito simples. Porque a cruz, ela foi cara demais. E ela foi preciosa demais, irmãos, para que nós não entregássemos a Ele exatamente tudo que Ele entregou por nós na cruz. Cristo, Ele não precisava deixar a sua cruz para vir ao mundo pecador, para nos salvar, mas Ele o fez, irmãos. Ele fez como forma de servo e servo sofredor. E isso indica que nós também devemos entregar a nossa vida como servos aqui na terra, se possível sofrer também. Sofrer por amor a Cristo e nos colocar na disposição de um discípulo cristão, um discípulo de Cristo. Nós somos chamados a entregarmos verdadeiramente a nossa vida, não só parte da nossa vida. Porque Cristo, Ele não precisava deixar a glória dEle para vir ao mundo como servos e levar sobre si a nossa condenação. Então é preciso que nós neguemos os nossos prazeres, neguemos as nossas paixões, nos sacrificar por Ele, não como forma de surpreendê-lo, ninguém surpreende Jesus, ou de mudar a forma como Ele nos enxerga, mas nós precisamos nos sacrificar como forma de reconhecimento, reconhecimento da sua dor, reconhecimento da sua morte, reconhecimento do seu sacrifício. Aleluias! E por causa disso, nós devemos fazer o que a palavra diz, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Que as nossas vidas, irmãos, possam ser guiadas para manifestar a glória de Deus, para manifestar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. A nossa vida, ela deve ser guiada por meio desse preceito. O discipulado, ser discípulo de Cristo, é nós aceitarmos o sacrifício de seguirmos a Jesus. É nós negarmos os nossos interesses próprios e seguirmos a Jesus de uma maneira sincera e contrita. Portanto, irmãos, eu te chamo nesta manhã a sacrificar tudo aquilo que tem te impedido de seguir o caminho. Então, quando você sentir vontade, por exemplo, de não vir à igreja por conta de um compromisso, ou seja lá, qualquer ocasião qualquer, irmãos, lembre-se que você não vem ao culto porque você simplesmente quis vir. Mas você vem ao culto porque o Espírito Santo de Deus te chama a renovar a sua aliança com Ele. Não é porque você quer vir à igreja que você vir. Vir à igreja, vir a este lugar, irmãos, denota um sacrifício. Porque o nosso interior, a nossa humanidade, não quer que nós venhamos estar renovando a nossa aliança com Cristo. Nós renovamos a nossa aliança neste lugar por meio da adoração que a igreja tem, irmãos. Adorar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, juntamente com os discípulos dele, nos renova a aliança com Cristo, irmãos. Faz-nos renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caminhada com Ele. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de vir a este lugar porque justamente a gente não quer vir. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou a cada um nesta manhã a estar neste lugar. Não pense que foi você que quis vir aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para renovar a sua aliança eterna com Cristo, irmãos. Pense nisso mais uma vez, quando você pensar em se esmorecer e não quiser vir aqui. Esteja presente nos cultos.
Seja presente nas atividades da igreja, irmãos. Reconhecer que Deus habita entre os louvores da igreja é talvez o maior segredo que os discípulos de Cristo guardam com eles. Os verdadeiros discípulos amam a casa de Deus, amam estar na congregação do Senhor, amam servir a congregação, amam colaborar até mesmo financeiramente com a obra de Cristo, irmãos. Os verdadeiros discípulos amam estar neste lugar. Os verdadeiros discípulos amam a obra de Cristo na igreja, irmãos. Portanto, nós não podemos fazer pouco caso deste lugar. Nós não podemos fazer pouco caso da comunidade da igreja, irmãos. Coloque-se no seu papel de discípulo e ame a sua igreja. Contribua com a sua igreja. Seja um membro presente na igreja. Porque o Espírito Santo de Deus há de renovar a sua aliança com Ele. Há de renovar a sua aliança no caminho do discipulado. Aleluia, irmãos. Nós vimos aqui então, em primeiro lugar, as condições de seguirmos o caminho para o discipulado. Eu quero falar também, em segundo lugar, quais são os motivos de seguir esse caminho. Esse caminho é um caminho estreito. Ele não é um caminho largo, mas ele é um caminho estreito. E nós precisamos entender quais são os motivos de nós seguirmos por esse caminho. Marcos 8:35, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Cristo agora traz os motivos de vivermos como os discípulos dele. A imagem que Jesus usa aqui é como a imagem de um tribunal, onde os homens estão diante do juiz e qualquer negação associada desses homens perante a pessoa de Jesus traria a eles a libertação, enquanto que qualquer afirmação de Jesus e o Evangelho causaria a morte dele. Jesus ele gosta de usar essa fragilidade da vida humana ameaçada de morte, mas ele é firme em dizer que o homem que buscar salvar a sua vida negando ao seu Senhor, ele está assinando a sua própria sentença de morte. O homem que nega ao Senhor, ele assina a sua sentença de morte. Por outro lado, o homem que entrega a sua vida em lealdade a Jesus, esse é protegido de maneira perfeita pelo Senhor. Vida, aqui no texto, ele tem um sentido duplo, porque ela se refere à vida terrena temporal, mas também à existência eterna e celestial. Esse é o sentido duplo, e a questão que se levanta aqui para nós é para qual delas nós temos vivido de fato, a vida terrena ou a vida celestial. Semana passada o pastor trouxe uma palavra exatamente sobre perder a alma, né? Nós entraremos nesse, esse é um dos motivos de nós seguirmos o caminho do discipulado. Salvar uma delas, salvar uma dessas vidas, significa perder a outra. Então a única maneira de ganharmos a vida eterna é perdendo. Nós precisamos perder, ou seja, abrir mão dos nossos valores, abrir mão das nossas prioridades nesse mundo. Sabe por quê? Ele vai continuar dizendo agora no versículo 36, pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus ele fala então, o que é que está em jogo aqui para nós? Benefícios temporários ou a vida eterna, irmãos? O que está em jogo aqui para nós? São os bens, a vida material, a vida eterna aqui, a vida que nós temos temporária aqui nessa terra, ou a vida eterna com Ele nos céus. Viver em virtude dos benefícios terrenos é desperdiçar a vida. Ganhos temporários trazem perdas eternas. Quando nós optamos, irmãos, por ganhos temporários, nós estamos desprezando a maneira como nós nos encontraremos com Cristo nos céus. Nós estamos desprezando a nossa vida eterna, irmãos. Nós estamos desprezando a vida eterna. Então fica a pergunta, no capítulo 8, 37 agora. Que daria um homem em troca de sua alma? O Salmo 49, versículos 9 a 7, o salmista diz: homem algum pode redimir seu coração,
ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de sua vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. A ideia aqui, irmãos, é que somente Deus, Ele pode formar a alma. A ideia aqui, irmãos, é que somente Deus pode nos dar e nos tirar a vida, irmãos. Ele deu 15 anos de vida ao rei Ezequias, e ele tirou assim que passou os seus 15 anos. Não há nada que nós possamos dar em troca da nossa alma, irmãos. Não há nada que o homem possa fazer para que ele ganhe um dia sequer a mais nessa terra. Somente Deus, Ele tem o poder de dar e retirar a vida de qualquer homem nessa terra. Jesus, então, Ele continua. O segundo motivo pelo qual nós devemos seguir. Verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora, irmãos, as advertências elas ficam mais pesadas. Porque, irmãos, elas falam sobre a negação de Jesus e do seu evangelho. Aqui, negar Jesus, negar o evangelho, causa um caráter de perda infinita, irmãos. O caráter de perda agora é definido com relação ao julgamento final, irmãos. Quando Cristo vier com seus santos anjos e julgar a terra. Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, Jesus está falando aqui para uma cultura voltada à honra e vergonha, definida por relações entre benfeitores e beneficiários. Então a advertência sobre se envergonhar de Jesus, ela significa muito mais do que simplesmente uma timidez, um acanhamento em testemunhar a pessoa de Jesus. É uma questão aqui de compromisso. É uma questão de lealdade ao Filho do Homem. Discipulado, irmãos, é reconhecer que Jesus, Ele está em todos os segmentos da nossa vida. É ser leal ao Filho de Deus. É andar em seu caminho. É fazer como Ele nos diz para fazer. É encontrar nas palavras da Bíblia, nas palavras eternas, o motivo de nós vivermos dia após dia para o louvor da sua glória, irmãos. O mundo é definido como uma geração adúltera e pecadora aqui no texto. E a negação do evangelho confirma o mundo em seu caráter idólatra. E aprova a infidelidade a Deus, expressa na rejeição a Jesus. Ou seja, se nós amamos o mundo, nós estamos lançando a nossa infidelidade contra Deus. A nossa infidelidade à pessoa de Jesus. Então o Filho do Homem virá. O Filho do Homem é a figura de Cristo. O Cristo escatológico. O Cristo que virá para julgar as nações. Essa é a figura de Cristo. Ele virá para julgar as nações. E aquele que não andar em seus caminhos, ele se envergonhará. Ou seja, irmãos, significa que nós seremos julgados. Cristo julgará e condenará. Mas ele diz também, quando vier na glória de seu Pai, junto com os santos anjos, ele estará com os santos anjos. Ele não estará sozinho, irmãos. Ele estará diante de um conselho celestial. Os anjos estarão junto com ele, dando a ele o motivo correto para que ele possa julgar as nações. E ele julgará com cetro de justiça. Portanto, irmãos, o que Jesus nos mostra aqui, através dos motivos de seguirmos esse caminho, o caminho do discipulado, é que nada vale os bens desse mundo, se não conquistamos o bem mais precioso da nossa vida, que é a nossa salvação. A salvação, irmãos, ela continua sendo o bem mais precioso de nossas vidas. Não há nada que se compare ao evangelho da cruz que salva o homem. Quando o homem tenta igualar o evangelho da salvação a qualquer outro tipo de evangelho, o homem ele se distancia da imagem de Cristo. E esse Cristo que um dia trouxe, que veio a este mundo, ele também é o Cristo que voltará para julgar as nações. O Cristo que amou o mundo é o Cristo que julga, e julga com um cetro de justiça.
Quantos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele foi um dos grandes conquistadores de toda a história da humanidade. E conta-se a história, irmãos, que o rei da Macedônia, na época, Alexandre o Grande, ele estava à beira da morte, quando ele convocou os seus generais e os seus escribas para relatar um último desejo. Ele disse, em primeiro lugar, eu desejo que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos melhores médicos da minha época. Em segundo lugar, eu quero que seja espalhado pelo caminho, até o meu túmulo, meus tesouros, minhas conquistas, minha prata, meu ouro, minhas pedras preciosas, tudo. E em terceiro lugar, eu quero que as minhas duas mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todo. Então um dos seus generais, admirado com esses desejos, ele pergunta a Alexandre a razão, então, desses desejos. E Alexandre explica, em primeiro lugar, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar aos presentes que eles não têm poder de curar, eles não têm poder de cura nenhuma perante a morte. Os melhores médicos, eles não têm o poder de curar nenhuma durante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui também permanecem. Em terceiro, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos, e de mãos vazias nós partiremos. Alexandre, irmãos, o Grande, ele conquistou tudo o que ele poderia ter conquistado nesse mundo. Ele foi um conquistador invencível, irmãos, ele nunca perdeu. E ele foi detentor de muitos tesouros nesse mundo. Mas no fim da sua vida, a conclusão que ele chega é que nada disso valeu a pena. Nada disso, nada dessas grandezas, dessas conquistas valeu a pena, irmãos. Tudo que ele conquistou, ele poderia ter trocado pela conquista eterna com Cristo. E muito provavelmente, irmãos, ele não obteve a salvação de sua alma. Então o que adianta nós obtermos as melhores coisas, os melhores bens deste mundo, e nós perdermos aquilo que de mais importante nessa vida? Portanto, irmãos, de que valem as conquistas nesse mundo, se não alcançarmos as riquezas que são provenientes do céu? Meus irmãos, nós precisamos entender que essa vida é como um vapor. E por mais que nós nos esforcemos para conquistar benefícios, que nos traga conforto, saúde, paz, nessa vida, irmãos, nada pode se comparar à grandeza, irmãos, de ouvir naquele grande e terrível dia, vinde a mim, bendito de meu Pai, possuí a herança e o reino que está vos preparado desde antes da fundação do mundo. Não há nada de errado, irmãos, em possuir bens, possuir posses nesse mundo. Mas a verdadeira riqueza, irmãos, da vida é receber o galardão que vem de Deus. É receber naquele último dia o chamado especial, vinde bendito de meu Pai, entre a morada eterna nos céus. Venha morar comigo, venha estabelecer comigo o meu reinado, irmão. Não há nada que possa se comparar a esse chamado, irmãos. Todas as posses, todos os bens são como pó diante disso, irmãos. São como pó, é totalmente nada, irmãos. É nada. Mas também todo aquele que deseja viver no pecado, em detrimento de obedecer a Deus, está desejando ganhar o mundo e negando a Cristo, irmãos. Negando o seu chamado para ser um discípulo. Jesus te chama hoje, irmãos, a abandonar a sua vida de pecado. Jesus te chama hoje, nesta manhã, a abandonar, a se reconciliar com Ele, a andar verdadeiramente em seus caminhos, a estar diante dos seus caminhos, irmãos. Pois não há como nós servirmos a dois senhores. Não há como nós servirmos a Deus e estarmos no mundo também.
Se por acaso nós estamos preferindo o nosso trabalho, Cristo te chama, arrependa-se. Se por acaso nós estamos preferindo o nosso lazer, as nossas diversões, Cristo te chama, arrependa-se nessa manhã. Se nós estamos preferindo os nossos vícios, os nossos pecados escondidos, Cristo te chama nessa manhã, arrependa-se dos seus pecados e venha andar comigo, venha andar no meu discipulado e meu caminho. Cristo te chama nessa manhã. Cristo te chama a estabelecer a aliança com Ele, irmãos. De que vale os prazeres, de que vale as promiscuidades que nós temos, irmãos. É tempo da igreja deixar o mundanismo de lado e avançar, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Ele virá, portanto, e ele virá para julgar as nações. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se hoje, nessa manhã. E há motivos de sobra para nos arrependermos. Arrependa-se. Arrependa-se de ser escravo dos seus pecados. Arrependa-se de estabelecer uma tirania contra Deus. Cristo te chama nessa manhã. Arrependa-se e volte-se para os meus caminhos. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, as condições de seguirmos o caminho. Em segundo lugar, nós vimos os motivos de nós seguirmos o caminho. Mas em terceiro lugar, nós precisamos também conhecer a promessa de seguir o caminho. Vai acabar um pouquinho antes. A promessa, então, de nós seguirmos o caminho. Capítulo 9, versículo 1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então aqui, irmãos, nós encontramos as respostas para tudo que foi falado até agora. Aqui, as profecias de Jesus, elas são respondidas a todos aqueles que ouviram e compreenderam o seu chamado de seguir a Jesus. Ao dizer, em verdade vos afirmo, em verdade vos digo, Jesus ele quer assegurar que a sua promessa está baseada em uma verdade absoluta, ou seja, ela é uma garantia perfeita. Isso vai acontecer, é promessa minha. Em verdade te digo. É uma verdade absoluta, irmãos. E ele continua dizendo, não, mas o que será que Cristo quer dizer com dos que aqui se encontram? Alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder a glória e o reino de Deus. Mas aqueles que ouviram isso, eles não viram Jesus voltar, não é mesmo? Eles não viram a manifestação real da vinda de Cristo Jesus, mas mesmo assim eles perguntam, Jesus diz, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder e glória ao reino de Deus. Então, o que significam essas palavras de Jesus? Cristo quer dizer aqui, irmãos, é que isso não está relacionado com a segunda vinda dele. Mas sim que alguns, naquele tempo em que Jesus estava falando, veriam ainda naquele tempo uma grande manifestação da soberania de Deus. Cristo está dizendo aqui, há um evento que será realizado tão cedo que alguns de vocês vão poder contemplar a minha glória. E que evento então seria esse, se não a vinda de Cristo? Bem, no versículo seguinte, no versículo 2, o versículo fala sobre o relato da transfiguração. Ou seja, Marcos aqui, ele entendeu que a declaração de Jesus como sendo esse o momento da glória transcendente, concebido como sendo esse momento aqui da transfiguração seria o momento da glória de Deus, o momento em que Deus mostraria sua glória aos seus discípulos. O relato da transfiguração, ela fala sobre quando Jesus levou alguns dos seus discípulos a um alto monte, e lá os discípulos viram a manifestação da glória de Deus. As suas vestes ficaram resplandecentes, e apareceu juntamente com ele Elias e Moisés. Então uma nuvem os envolveu, e uma voz veio dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Esse evento, o evento da transfiguração, foi uma manifestação momentânea, mas real, do poder de Deus, do poder soberano de Jesus, que apontava diretamente para a sua morte, ressurreição e ascensão ao trono de glória. E dessa forma, então, essa declaração de Jesus, ela toma uma forma de promessa, irmãos. Porque Cristo ele já demonstrou o seu poder àqueles discípulos, mas há uma manifestação da sua glória ainda maior, que ele há de manifestar a nós, os seus discípulos. Nós veremos uma manifestação maior da glória de Deus, e essa é a promessa. Aqueles que seguem um caminho, aqueles que não se desviam do caminho, verão a promessa de vida eterna, verão a promessa de estar no céu, juntamente com ele, juntamente com Cristo, juntamente com as riquezas eternas. Não será somente uma promessa terrena, mas agora uma promessa dos céus. Nós viveremos com Cristo para sempre. E essa é a promessa que deve nos manter neste caminho. O discipulado de Cristo, o discipulado com Ele, ser um discípulo, seguir o seu caminho, é uma promessa de vida eterna, irmãos. É uma promessa de ver a glória de Deus estabelecida. Irmãos, o momento atual pelo qual o mundo tem observado o julgamento de Deus. O mundo tem visto o julgamento de Deus, irmãos. A pandemia, ela é de fato um julgamento de Deus. O coronavírus não foi estabelecido por qualquer ordem mundial ou o diabo que seja, não foi. Cristo permitiu que o coronavírus, permitiu que a pandemia viesse para julgamento das nações. E para que o homem visse a fragilidade da vida humana, para que o homem visse que a vida humana ela pode ser tirada facilmente num piscar de olhos. E esses dias, irmãos, o Rio de Janeiro, ele contabilizou um número de 1.900 casos de morte por coronavírus. Eu não sei bem o dia que foi, né? Mas houve um dia que foram mais de 1.900 casos. 3 dias atrás. E mesmo que haja agora uma esperança de uma vacina sendo disponibilizada, ainda fica um pouco de desconfiança quanto à eficácia da vacina. Ainda há uma certa teoria das conspirações por trás disso, e eu tenho as minhas também. Mas a verdade é que por mais que o homem avance em busca de uma ciência, em busca de algo que possa salvar, que possa nos mostrar novamente, voltar às nossas rotinas, se é que existirá uma nova rotina, um novo normal, o homem, irmãos, ele só pode se sentir seguro se o Senhor decidir cessar esse momento no mundo. Não é um homem, não é a vacina criada. Somente o mundo voltará ao normal, ou ao novo normal que seja, se o Senhor estabelecer que o mundo voltará a ser assim de novo. Não há como nós fazermos, não há o que fazer, irmãos. Somente nós precisamos orar e esperar que o Senhor venha trazer o julgamento total que Ele tem para trazer. Não adianta, irmãos, não adianta nós queremos sermos Senhor de nossas vidas. Mas a graça, irmãos, de caminharmos como discípulos de Jesus, é que nós temos uma promessa eterna. Nós temos a promessa eterna da parte de Deus, que vai se cumprir, mesmo que o dia mal chegar, mesmo que o coronavírus se instalar às nossas portas, irmãos. 1 Pedro 6:9 diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Portanto, a promessa, irmãos, é que nós nos mantenhamos firmes. E se nós nos mantermos firmes, irmãos, nós veremos a glória de Deus. Mantenha-se firme, irmãos. Mantenha-se firme no caminho que Deus te chamou a seguir. E nós veremos com os nossos olhos. E toda lágrima será enxugada. E toda a língua confessará, irmãos. Todo joelho se dobrará diante do Rei da Glória que virá. A promessa será estabelecida ainda nessa terra. E nós veremos a glória de Deus. A glória de Deus estará em nosso meio. E a minha palavra nessa manhã é essa. Mantenha-se firme. Essa não é uma promessa qualquer para nossas vidas. Essa é a promessa para nossas vidas. Mantenha-se firme, porque essa promessa vai valer a pena, irmãos.
Então, o quanto essa promessa de que um dia nós veremos a glória de Deus, ela tem se estabelecido como um conforto na sua vida. Você tem se confortado com essa promessa de que um dia Cristo virá. Isso tem sido um conforto, tem trazido um conforto diante de uma situação momentânea que, por exemplo, você possa passar. Isso tem sido um conforto para você, irmãos? Será que você pensa nisso? Quando você para olhar as notícias sobre a pandemia, será que isso tem confortado você? Quando você sai de casa para trabalhar e conquistar o seu ganha-pão todos os dias? Como você se sente? De onde você tem tirado forças, irmãos? E eu quero te falar nesta manhã que essa promessa, irmãos, ela é viva, ela existe, ela nos move em direção à glória de Deus. Apeguemos-nos a essa promessa, apeguemos-nos à promessa de que nós veremos a glória de Deus, irmãos. Nunca tire os seus olhos de Cristo, nunca tire os seus olhos de Jesus. Siga o Jesus por toda a sua vida, até a eternidade, e Cristo te mostrará a recompensa de o seguir, a recompensa de não se desviar do seu caminho. Cristo te mostrará um dia, e você verá na glória eterna, irmãos. Você verá naquele grande dias, que a promessa de Deus, ela foi verdadeira. Ela é verdadeira, ela é eficaz, e é nisso que nós precisamos pensar dia após dia, irmãos. Então eu trago a conclusão. Eu disse que ia terminar mais cedo. Concluo essa palavra sobre o caminho do discipulado, dizendo que esse caminho, do caminho dos discípulos, o caminho que os discípulos de Cristo devem trilhar, não existe atalho. Esse caminho é estreito. Não há como nós pularmos ou quebrarmos um caminho para chegar até essa promessa que Cristo nos evidenciou. Nós precisamos trilhar esse caminho. Não há outro caminho para nós diminuir, que possa nos acrescentar ou diminuir espaço para que nós possamos alcançar a Cristo. Então essas são as condições, esses são os motivos, esses são as promessas de nós seguirmos o caminho do discipulado. E essas condições, elas nos remetem a negar ao nosso próprio eu, a tomarmos a cruz, a nos sacrificar diante dele. E quando você olhar para as condições que o caminho pode trazer e pensar em primeiro exaltar a si mesmo, lembre-se, Cristo é o primeiro. Glorifique a Jesus. Você vai deixar todos os seus afazeres e os seus prazeres em segundo plano. Deixe os seus afazeres, deixe os seus prazeres para depois. Siga Jesus, siga a Cristo. Tenha Ele sempre em primeiro lugar no seu coração. Os motivos de seguir o caminho vão te lembrar que o que está em jogo na sua vida é ganhar o mundo ou perder a alma, ou é rejeitar o mundo e salvar a alma. Porque um dia nós estaremos diante dele, num tribunal celestial, irmãos. Cristo virá e ele julgará a terra, ele julgará os nossos feitos nessa terra, mas a promessa é que se seguirmos esse caminho até o fim, sem nos desviar, nós chegaremos à sua face, nós veremos a sua glória. Seja essa a tua motivação diária, siga Jesus, mantenha-se firme nessas condições, nesses motivos e nessa promessa, e Cristo te mostrará a promessa que ele tem de vida eterna para a sua vida. Amém? Essa é a palavra dessa manhã. Louvado seja o Senhor por ela. Glória a Deus. Palavra muito abençoada. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu lembrei de uma canção que eu acho que tem muito a ver com o estudo que foi ministrado e que o Espírito Santo possa estar completando a boa obra aí nos nossos corações, amém? Através desse estudo já inspirado por ele. Essa canção tem como nome Quero Seguir-te. E acho que fala exatamente de tudo isso que a gente ouviu nessa manhã. Que a gente possa reafirmar no dia de hoje, nessa manhã, a nossa decisão, a nossa firme decisão em seguir o Senhor.
né? Porque não é só levantar a mão e dizer eu aceito e recebo Jesus. Na verdade, aquele é o primeiro passo de uma caminhada, né? E nós precisamos, dia após dia, reafirmar essa decisão, continuar seguindo como um discípulo de Cristo. Amém? Vendo o seu caráter sendo forjado em nós. Aleluia. Glória a Deus. Pode aumentar. Bota do início, Antônio, por favor. Aumenta no celular primeiro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Negue-se a si mesmo. Aleluias. Tome a sua cruz e siga. Aleluias. Você pode dizer aí no seu lugar qual é a sua resposta? Aleluias. Senhor, eu quero, Senhor. Aleluias. Eu quero te seguir. Você pode dizer aí onde você está a sua resposta Eu também. quero, Senhor. Aleluias. Aleluias. Diante do pecado, qual é a nossa resposta? Diante das tentações, qual tem sido a nossa resposta? Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te, dia após dia, quero seguir-te. Quero viver como tu, quero seguir-te, dia após dia, quero seguir-te. Que o meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade, que o teu amor flua em minha vida. Que o teu perdão me alcance até os meus inimigos. Aleluias. 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 Queremos te seguir, Senhor. Quero seguir-te. Eu quero viver como tu. Quero seguir-te, dia após dia. Quero seguir-te. Eu quero viver como tu. Quero seguir-te, dia após dia. Quero seguir-te.
Amém, queridos? Senta aí por mais uns 5 minutinhos. Graça e paz. Que manhã abençoada. Que ensinamento da palavra de Deus. Estava ali só saboreando porque a direção minha, na minha vida, até o dia de hoje, sempre foi isso. Nós estamos vivendo alguns acréscimos ou crescimento de doenças, de enfermidades no nosso interior, principalmente no meio evangélico, do qual na minha geração não existia, principalmente o grande crescimento da doença chamada ansiedade, justamente porque as mensagens não têm mais sido dessa forma. Porque se as mensagens fossem da forma que a Bíblia pede para nós de ensinarmos, que Jesus mandou ensinar, como por exemplo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? São advertência, o servo sofredor. Né? Tanto que num versículo, quando Pedro tenta ali repreender, e Jesus vai e para trás de mim, Satanás, porque Pedro ainda não entendia que Jesus era o servo sofredor. Então Jesus estava notando que Pedro estava querendo tirar o conteúdo da mensagem. Quando você tiver alguma pessoa que estiver dando outra mensagem, que não seja essa mensagem, pode repreender Satanás em nome de Jesus. Porque estão sendo usados por Satanás para fazer com que a igreja não permaneça na direção do correto evangélico, da palavra de Deus, e com isso, os acréscimos das enfermidades interiores têm se manifestado no meio evangélico. Porque uma geração onde se ensina só prosperidade, onde se ensina só ganhar, não ensina a sofrer, a perder, a viver uma vida nessa terra de ganho, de perda, porém, a maior conquista nossa é a conquista da vida eterna. Amém, irmãos? Então, por exemplo, discipulados. Nós vivemos numa geração, e nós passamos por isso, de igrejas que trabalham com recurso discipulado, graças a Deus por isso, um grande aprendizado. Porém, vidas de pessoas que eram discipuladores, que não tinham vidas com Deus, que não tinham vidas ainda na profundidade da palavra de Deus, que não estavam preparados ainda para sofrer, enfim, e não deu certo. E não deu certo isso. O nosso maior discipulador é Jesus Cristo. Amém, irmãos? O nosso maior modelo é Jesus Cristo. Eu gostei muito quando você falou ali, a cruz. Irmãos, a cruz ela foi cara demais. A cruz ela não foi cara demais para que nós pudéssemos querer ganhar todo esse mundo. Olha o que a Bíblia fala, aquele que quiser ganhar, que quiser viver a tua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do grande discipulador chamado Jesus Cristo. Com exemplo, na prática, não na teoria. E nós precisamos entender isso, irmãos. Com isso, as doenças vêm. Por que elas vêm? Porque oferece a terra, porque oferece as conquistas materiais nesse mundo. Aí você perde, você não está preparado, você está em cima daquele ensinamento, e aí tu desvia do Evangelho. Porque não, mas quando você aprende a palavra verdadeira, do verdadeiro evangelho, do discipulador que é Jesus Cristo, do servo sofredor, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Por isso que é importante ter um conhecimento da palavra. Todos os evangelhos, Jesus é apresentado de uma forma para dar entendimento maior. Então, em Marcos, o servo sofredor, irmãos. E esse servo sofredor hoje, nós temos que ser chamados ainda de discípulos. Porém, estou mudando muita coisa, eu não sou contra não, mas chamar você de príncipe e de princesa é bonito, é legal, eu também gosto. Príncipes e princesas, é legal. Mas o príncipe e a princesa não estão acostumados a sofrer. Príncipes e princesas estão acostumados a viver vida boa. E aí, quando ele vai viver a vida de servo, de sofrimento, aí já era. Aí vem as doenças emocionais,
aí vem um descontrole emocional. Nunca houve um crescimento de tanta doença no meio do povo evangélico como tem nessa geração, irmãos. Depois que vê essas doutrinas, essas mensagens de vento de doutrina dentro do meio evangélico. Se eu estou no evangelho até o dia de hoje, eu e a minha família primária, meu irmão, todos, a minha geração que eu tenho de pastor Simão, de Mara e de outros que eu posso relatar aqui, mais de 200 pessoas, é porque foi o evangelho que mostrou o servo sofredor para nós. É que foi o evangelho que mostrou aquele que vinha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, advertência, sofrimento. Tá bom, irmãos? Então esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos, que essa mensagem, esse ensinamento do EBD possa, não seja mais uma aula não, irmãos, mas seja algo que você venha crescer, sabe? Então quando nós aprendemos isso, e você sofre aqui, você vive um momento difícil ali, outro momento ali, não vai te levar às doenças emocionais, porque você vai entender, opa, eu já entendi a mensagem, eu estou passando por esse caminho, porque nós temos que passar por esse caminho, mas a maior conquista é a conquista da vida eterna e da salvação. Aí as doenças interiores, angústia, sofrimento de ansiedade, etc., não vai se manifestar na tua vida, porque você vai entender quem é você, tu é discípulo de Jesus. Amém, querido? Então fica aqui somente, não estou dando aula, né? A gente não costuma fazer isso, completar a aula de ninguém, só uma síntese dentro do que foi ensinado. É tempo de a igreja voltar à originalidade da palavra de Deus. É tempo. Ou volte, ou vai sofrer. Ou volte, ou vai ter que crescer as doenças no meio do povo evangélico, irmão. Porque na igreja, a igreja que é a igreja primitiva, o modelo daquela igreja, é modelo para nós, não tinha ninguém doente. Porque a verdade era pregada. E a doença ali pode não ser física, né? E pode ser emocionais. Porque quantos estão doentes de uma forma emocional? E para concluir somente aqui, o povo está querendo a vacina, e a vacina é importante. Dia 17 de março é de 60 anos para cima, eu acho que eu vou chegar lá. Porém, o povo está precisando ser vacinado pelo sangue do Cordeiro, irmão. Eu já fui vacinado pelo sangue do Cordeiro, eu não vou morrer mais, irmão. Ó, eu já fui vacinado pelo sangue do Cordeiro, já foi injetado em mim o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, irmão, já recebi ele nas minhas veias, e eu tenho a marca de Cristo, eu sei que eu não vou morrer mais. Agora, tome essa vacina, você vai viver um pouco mais, mas vai ter que morrer de novo, vai ter que morrer, de novo não, vai ter que morrer, né? E aí, se tu não tiver o sangue do Cordeiro, você vai ter uma morte eterna. Então receba a vacina de Jesus, seja vacinado pelo sangue do Cordeiro. Tá bom, querido? A última palavra, você que trouxe a tua semente, teu dízimo, tuas ofertas, pega o teu envelope e abençoe a casa do Senhor. Lembrando que nós estaremos hoje à noite com a Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, Santa Ceia do Senhor. Venha para a igreja um pouco mais cedo, 15 minutos, orar, adorar, exaltar e preparar o culto para adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Muito bom esse ensinamento, é aquilo que eu procuro pregar e ensinar, né? Ele falou de vida terrena e vida celestial. Jesus conversando com os discípulos, falando das coisas terrenas, eles não entenderam nada. Jesus falou, meu Deus, se vocês não entendem as coisas terrenas, imagina quando eu começar a falar das coisas celestiais, né? Você está preocupado só com as coisas terrenas, né? Os grandes líderes estão levando as igrejas a viver sua vida terrena, porque se você também viver a vida terrena, você também colabora de uma forma direta e indireta com eles também, é lógico, né? Se você sofrer muito, aí eles também vão sofrer, né, irmão? Verdade? Então é por isso que eles lançam esses ensinamentos, essas mensagens, tá bom? Vamos ser um pouco mais inteligentes, irmãos. Vamos ficar de pé? Manhã muito abençoada. Tá bom? Que Deus possa ter abençoado a tua vida que está do outro lado aí. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Vida de prazeres, de desejos, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar. Amém, irmãos? Naquele grande dia. Né? Vinde bendito do meu Pai.
Amém? Você carregou a cruz, você sofreu, você foi pela caminhada, você passou obstáculos aqui, mas você suportou, porque você foi meu discípulo. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por aqueles que estão aqui nessa manhã, Senhor, que não seja mais um ensinamento, mas que o Espírito Santo possa ter tocado nos corações, para que a mente também possa ser mudada, renovada, conforme diz o livro lá, capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai as vossas mentes. Que a tua mente possa ter sido renovada nesta manhã pela palavra do Senhor. Te agradecemos pelos aqueles que têm sido fiel a ti, porque um dos compromissos daqueles que são discípulos do Senhor também é fidelidade, comprometimento no chamado, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então nós abençoamos os discípulos fiéis que têm colaborado com a tua obra aqui nesse lugar. Leva-nos guardado por ti, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Hoje à noite estarei ministrando a palavra sobre o tema Os Gigantes Sempre Voltam. Às vezes a pessoa já matei o gigante, acabou tudo. Eles sempre voltam, tá bom? Então hoje à noite, esse tema, os gigantes sempre voltam. Deus abençoe, graça e paz.